Nós vamos aproveitar, abrir a palavra de Deus em Lucas capítulo 7, versos 11 a 17. Jesus ressuscita o filho da viúva de Naim. Nós estamos lendo da Nova Versão Transformadora. Diz o texto: logo depois, Jesus foi com seus discípulos à cidade de Naim, e uma grande multidão seguiu. Quando ele se aproximou da porta da cidade, estava saindo o enterro do único filho de uma viúva, e uma grande multidão da cidade a acompanhava. Quando o Senhor a viu, sentiu profunda compaixão por ela. Não chore, disse ele. Então foi até o caixão, tocou nele, e os carregadores pararam, e disse: jovem, eu lhe digo, levante-se. O jovem que estava morto se levantou e começou a conversar, e Jesus o devolveu à sua mãe. Grande temor tomou conta da multidão, que louvava a Deus, dizendo: um profeta poderoso, olha bem, um profeta poderoso se levantou hoje entre nós. E hoje Deus visitou o seu povo. Essa notícia sobre Jesus se espalhou por toda a Judéia e seus arredores. Jesus ressuscita esse filho de uma viúva, viúva ali de uma pequena vila chamada Naim. Percebam comigo, irmãos amados, que tente visualizar a cena. Uma pequena vila, vila de Naim. Fala de uma cidade, mas a época era um negocinho pequeno, e as pessoas seguiam o seu curso habitual, seguiam a sua vida, como todo mundo costuma fazer, seguir a sua vida. Só que, no entanto, naquela manhã, uma manhã que nós estamos vivendo aqui agora, algo trágico aconteceu. Uma mulher viúva, ela enfrenta a perda do seu único filho. A perda do seu único filho. E nós precisamos entender que, sem marido e agora sem filho, essa mulher aqui, ela estava completamente desamparada. Ela estava sem perspectiva de sustento e sem perspectiva de apoio. Mas ao mesmo tempo, diz a palavra de Deus que Jesus, acompanhado dos seus discípulos, Jesus acompanhado de uma grande multidão, ele se aproxima da cidade. Ele tinha acabado de sair de Cafarnaum, onde já tinha feito um milagre, e agora, chegando nessa vila, o Senhor Jesus vê o cortejo. E nessa hora, o nosso texto diz que Jesus sentiu compaixão. Sentiu compaixão. E essa compaixão não era uma questão de pena. Pena não é compaixão. Dó não é compaixão. Ele sentiu, Jesus, uma empatia tão profunda e uma empatia tão transformadora que demonstrava ali uma expressão do coração amoroso de Deus. Então, Jesus se aproxima, toca no esquife, toca no caixão, e isso significa um negócio estranho para as questões cerimoniais para os judeus, porque quem tocasse num caixão daquele era cerimonialmente considerado impuro. E o Senhor Jesus então toca naquele caixão, numa demonstração de que ele colocava o amor e ele colocava a misericórdia acima dessas questões sociais e religiosas. É exatamente isso que Jesus faz. Ele diz toca no caixão e diz para o jovem: levanta.
Ele toca no caixão, e o poder dos céus, que pega no caixão, pega no menino, e o menino sai, e o menino se levanta, ele se assenta, diz o texto bíblico, e ele começa a falar. Jesus então entrega o filho à sua mãe, entrega o filho à viúva, mas não entrega apenas o filho para a viúva, entrega para a viúva esperança, entrega para a viúva futuro, a partir daquele momento. Então, com esse milagre, irmãos, eu gostaria de compartilhar com vocês alguns princípios, algumas questões importantes da parte de Deus para o nosso coração, e para você que assiste também aí pela internet. Primeira coisa é a compaixão do Senhor Jesus Cristo. Quando nós olhamos para textos como esses, uma das coisas que nós precisamos deixar inundar o nosso coração é que Jesus se importa profundamente com o sofrimento humano. Jesus se importa com a dor humana. A igreja precisa entender isso. Se está sofrendo, Jesus se importa com você. Mas além disso, nós que somos o corpo do Senhor Jesus, precisamos olhar para as pessoas, para a cidade, e nos condoermos, e termos também dessa compaixão e dessa empatia. Jesus não era e não é hoje indiferente às nossas necessidades, às nossas dores e à nossa dificuldade, queridos. O texto nos ensina isso, ele tem compaixão de nós, nas nossas tribulações, nas nossas dores. E essa compaixão do Senhor Jesus, ela é profunda e ela é pessoal. Preste atenção, a compaixão do Senhor é profunda e ela é pessoal. Ele vê ali o cortejo fúnebre, e ele não vê apenas uma multidão, porque ele estava cercado por uma multidão, e não vê só a multidão de gente, de pessoas ali naquele cortejo, não é? Não. Jesus, ele percebe a dor individual de uma mulher. Jesus percebe a dor individual de um homem, de um jovem, de uma criança, de alguém que vive à margem da sociedade. Jesus percebe a dor. A palavra aqui usada no texto original para descrever a compaixão de Jesus, ela é literalmente a ser movido nas entranhas. Essa compaixão profunda é uma dor que aperta, é uma dor que nos tira a paz. Demonstra aqui aquela dor imensa, né? Visceral mesmo, lá nas vísceras, quando ele vê aquela viúva sofrendo. Além de ser pessoal, a dor ou a compaixão do Senhor Jesus, ela é também uma demonstração para além das convenções. Para além das convenções, na cultura judaica, como eu disse para os irmãos no início, tocar no caixão era a mesma coisa de tocar no morto, e isso significa você ser considerado impuro. Jesus ignora isso. Jesus não dá moral para isso, não porque queria desrespeitar qualquer coisa, mas exatamente por causa da compaixão. Para ele era mais importante do que seguir uma regra ou seguir outra regra. Para abençoar alguém, para mudar a história de alguém, para tratar com a dor de alguém, Jesus extrapola essas questões, porque ele se importa com gente. Não há limites para o Senhor, não existe nenhum tipo de barreira para o Senhor Jesus agir na nossa vida. Agora, nessa manhã dominical, nós ficamos olhando assim, né? Agora eu, na verdade, olhando para os irmãos aqui. É verdade que um problema ou outro, como pastor dessa igreja há quase 10 anos, eu conheço, eu sei, mas há outros tantos que eu não sei. Estou vendo o irmão João Batista Estevão ali, acabou de chegar, se sentou, provavelmente tem acabado de sepultar o irmão, faleceu ontem,
foi para o velório, mas acabou de chegar, está sentado conosco. E há uma demonstração de Deus que se importa com a dor, que se importa com o sofrimento. O irmão não sofre sozinho. Não sofre sozinho porque o Senhor Jesus sofre com ele. E o corpo de Cristo, a igreja também, faz a mesma coisa. Nossa irmã Marlene e Laídes estão lá em Montreal, no Canadá, saíram de férias. E a irmã da Marlene falece aqui também. E eles estão lá. A mãe com mais de 80 anos está lá em Itapuranga agora, não é? A Célia e os outros irmãos nossos sofrendo. Mas a beleza é que o mesmo Jesus que estava aqui com essa viúva, está com o irmão João, com seus familiares, e está com a Marlene no Montreal, lá em Montreal, e está com os outros irmãos, está conosco aqui. Não há barreiras para o Senhor. Isso é real. Há uma aplicação do Espírito Santo no nosso coração, na nossa alma, que a gente acaba sendo pastoreado pelo Senhor. O Senhor está disposto a se envolver conosco. A compaixão do Senhor Jesus o leva à ação, a uma atitude prática. O texto fala exatamente desse ponto, dizendo que Jesus não é passivo, ele agiu, ele não só sentiu, ele não só percebeu a dor, não só percebeu o sofrimento, mas ele alivia essa dor. De alguma forma e soberanamente, sobrenaturalmente, o Senhor Jesus alivia dores. Amém, gente? Ele alivia dores, ele apacenta nosso coração. Você receba em nome do Senhor Jesus esse cuidado do Senhor, esse consolo, essa força do Senhor, esse encorajamento do Senhor no meio da sua dor, em nome de Jesus. As ações do Senhor são uma resposta do trono da graça de Deus, e a igreja em todo o tempo experimenta e pode experimentar essa resposta do Senhor, essa compaixão do Senhor, porque quando Ele ressuscita o filho da viúva de Naim, Ele transforma uma situação que era de desespero em uma de alegria. Deus faz isso, irmãos. Só Deus pode transformar uma situação de desespero e de tristeza em alegria. Só Deus pode fazer, e Ele faz. E Ele faz. Um milagre é um lembrete da compaixão verdadeira do Senhor Jesus em ações concretas e transformadoras. É no casamento? Pois é, o Senhor transforma. É na criação dos filhos? Pois é, o Senhor transforma. É na sua saúde física? O Senhor transforma. Em alguma questão profissional? O Senhor transforma. Não há absolutamente nada em que Jesus não chegue e que Ele não possa manifestar com poder e transformando a situação. Sobretudo a situação da alma cansada, doente, das dores do coração. Receba essa palavra em nome de Jesus. O coração nosso é tratado pelo Supremo Pastor, o nosso amado Salvador, Jesus Cristo. A compaixão de Jesus é um reflexo do amor de Deus. É um reflexo do amor de Deus. Através da compaixão a gente vê o Senhor Deus com o coração dilatado. É como se Deus estivesse dizendo para aquela viúva: eu te amo. E é o que o Senhor faz conosco todo dia, como papai querido, dizendo: eu te amo. Por quê? Porque Jesus é o Deus encarnado. Jesus é o Deus encarnado, Ele revela o caráter amoroso de Deus o Pai. Ele mostra o quanto o Senhor Deus está interessado nas nossas vidas. Deus que não poupou o seu único filho, porventura não nos dará com Ele graciosamente todas as demais coisas? Será que é assim que Deus nos trata? Se Ele não poupou o seu único filho, será que Ele não cuida de nós? Será que Ele não dará para nós? Ele dará. E nessa manhã, assim como Ele tocou o esquife, poder saiu para aquele jovem, o Senhor está tocando as nossas vidas e também liberando poder, liberando cura, liberando saúde, liberando alegria, liberando refrigério, liberando fé, encorajamento para nós em nome de Jesus. É isso que o Senhor faz e faz todas as manhãs.
porque com todas essas ações, uma das coisas que Ele quer fazer conosco é nos chamar para seguirmos esse mesmo exemplo. Ele quer que nós também, de maneira simbólica, preste atenção, e espiritual, toquemos também aqueles que estão mortos nas suas dores, nas suas enfermidades da alma. Nós somos resposta de Deus, irmãos, para essa geração. Nós somos respostas de Deus para a nossa cidade. Nós somos Jesus nessa terra. Não é isso que a Bíblia diz? João 15, falando sobre a videira verdadeira, ele diz, a videira está aqui, mas nós somos os ramos dessa videira. Não é isso que o Senhor diz? Eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Na ponta dos ramos tem que sair exatamente aquilo que é da essência da videira. As pessoas têm que chegar em nós, os ramos, e beber e comer e experimentar daquilo que Jesus dá. A videira só pode produzir o que, gente? O que a videira produz? Frutas, uva. E o que Jesus produz? Jesuses. Não é? É exatamente isso que ele está dizendo. Eu sou a videira, vocês são os ramos. E como videira eu passo por vocês e apresento uva. Eu, Jesus, vocês estão ligados em mim. Quando as pessoas chegarem perto de vocês, elas vão beber de quem? De Jesus. Nós somos as mãos de Jesus, a boca de Jesus, o braço de Jesus, os pés de Jesus, os olhos de Jesus. O que significa dizer que nesse dia, nessa semana, nesse mês, Jesus passa pela cidade de manhã até a noite, todo dia, para todo lado. Irmãos, quase 400 membros espalhados na cidade, tocando os caixões espirituais e dizendo: levanta, sai dor, vai embora doença, vai embora tristeza, espírito de divórcio, de confusão, de adultério. Por quê? Porque Jesus está presente. Enquanto Ele nos cura, nos chama a curar, nos chama a ser Ele na cidade. É por isso que os nossos grupos de crescimento estão espalhados. É por isso que nós abrimos as nossas casas todas as semanas. Por quê? Porque gente inicialmente que não vem aqui vai nos nossos lares. Não é assim? Eles vão nos nossos lares, e indo nos nossos lares eles vão encontrar quem? Quem, gente? Jesus! Eles vão encontrar Jesus. É isso que tem acontecido. As pessoas entram nas nossas casas e vê um grupo de irmãos. Quando o corpo está, o cabeça do corpo está também. Alguém vai visitar o nosso lar. Quando ele chega lá, ele vê 5, 6, 7, 8, 10. Tem grupo aí com 20, mais de 20. Tem que multiplicar, não é? Então está com esse grupo lá. A pessoa chega, um grupo de irmãos batendo papo, tocando violão, cantando e comendo alguma coisa. Mal percebem eles que o cabeça da igreja está lá. E se esse que chegou doente, se esse que chegou morto espiritualmente, Jesus no encontro o toca. E quando Ele toca, o poder dos céus é liberado. E quando o poder dos céus é liberado, a vida surge. A vida surge. O poder de Jesus está sobre a morte. Sobre a morte espiritual. Essa ressurreição aqui do filho da viúva de Naim é uma demonstração poderosa da autoridade do Senhor Jesus Cristo sobre a vida e sobre a morte. Essa é a grande lição. Jesus tem poder sobre a vida e sobre a morte. Não é aqui um evento maravilhoso e isolado que aconteceu em Naim. O texto fala mais do que isso aqui. O texto aponta para uma manifestação central da identidade e da missão de Jesus. Quem é Jesus? E o que Ele veio fazer? Qual é a identidade de Jesus? Ele demonstra a autoridade divina. Ele é Deus. Ele é Deus. É claro que nesse texto o Senhor Jesus sabia que a morte daqui a pouco o pegaria também. Mas quando Ele diz para a morte: sai desse menino, porque ele vai levantar, Ele já estava dizendo: eu vencerei daqui a poucos dias a morte para sempre. Eu vou passar pelo que ele está passando, e assim como eu o levantei, eu levantarei da morte, para dizer
que eu sou a ressurreição e a vida, quem crer em mim, ainda que morra, viverá eternamente. Ele está dizendo: morte, você não tem mais a vitória, acabou, a autoridade final é minha. Quando ele ressuscita o menino, ele está dizendo: eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Ele não só ressuscita as pessoas dos mortos, ele não só traz a pessoa à vida, mas ele transforma a própria natureza da morte, oferecendo a promessa de vida a todas as pessoas que creem no seu nome. Eu termino a minha palavra, irmãos, num chamado a cada um de nós de confiança, um chamado de fé, um chamado de esperança no nome de Jesus. Ver Jesus ressuscitando o menino nos desafia, cada um de nós, a confiar no poder e na autoridade de Jesus. Sabe, às vezes nessa manhã dominical, você está sendo assaltado pela incredulidade, assaltado pelo medo, pela falta de confiança que muitas vezes entra no nosso coração, não é? De vez em quando a gente não falta um pouquinho de fé, ou um tantão de fé. De vez em quando você não fica se degladiando, se debatendo, não é assim? De vez em quando você não fica naquela luta: será que vai, será que não vai, será que dou, será que consigo, será que posso, será que eu não posso? Será que vai dar certo? Será que essa situação vai ser mudada? O texto dessa manhã, dado pelo Espírito Santo para mim e para você, é para que a gente creia, para que a gente aprenda a descansar nos braços do Senhor. Lembra do Salmo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado acima de tudo e de todos. Aquiete o coração, aquieta minha alma, porque estás abatido, porque estás abatida. Aquiete a minha alma. O Espírito de Deus falando com você nessa manhã: acalme seu coração, acalme seu coração. Aquele que criou o universo, aquele que diz: Lázaro, vem para fora, aquele que toca o esquife e manda o morto levantar e as coisas acontecem, está aqui dentro desta igreja nessa manhã dominical. E agora nós vamos orar uns pelos outros, vamos pedir ao Senhor que traga vida onde existe morte, que traga saúde onde há doença, que traga alegria onde há tristeza, que abra uma porta onde portas se fecharam. O Deus eterno, o Deus da ressurreição está presente nessa hora. Vamos ficar de pé para nós orarmos? Queridos irmãos, enquanto eu estiver orando, se apresenta diante de Deus tudo que você trouxe e que te traz incômodo aí na sua alma para cá hoje. Tudo. Essa viúva foi restaurada a esperança dela, foi restaurada a dignidade dela, foi restaurado o futuro dela. Então Jesus restaura as vidas que estão quebradas, Jesus dá nova oportunidades, Jesus é aquele que renova a nossa esperança, restitui a nossa esperança. Senhor, estamos na Tua presença, estamos, ó Deus, aqui confiados que nesta manhã o Senhor estende as Tuas mãos sobre nós e virtude do céu é derramada sobre a nossa cabeça. Nós cremos, ó Deus, que nessa manhã o Senhor está liberando poder para a Tua igreja, o Senhor está operando, trazendo consolo, o Senhor está operando, trazendo paz, trazendo a alegria, trazendo confiança no Senhor. Ministra, ó Deus, em nome de Jesus, essa realidade nos nossos corações. Tira de nós nessa manhã, ó Deus, todo espírito de incredulidade, de medo, de receios. Dá-nos, ó Deus, a ousadia da fé, sem a qual nós não conseguimos agradar o Senhor. Dá-nos, ó Deus, uma disposição espiritual mais profunda,
o entendimento, ó Deus, do teu poder, da tua presença, da autoridade divina do Senhor, sobre a morte, sobre a vida, sobre a doença, sobre as construções sociais. Dá, ó Deus, para nós nessa manhã dominical, a confiança de que o Senhor está agora liberando algo para as nossas vidas, agindo com cura, com restauração, nas áreas que tanto necessitamos e que só o Senhor sabe. Toca agora nos nossos corações, no mais profundo da nossa alma. O Senhor é a resposta para as nossas indagações, para as nossas dores, para as nossas mazelas. Aumenta-nos, ó Deus, a alegria, aumenta-nos a fé, cuida do casamento, cuida da criação dos filhos, cuida, meu Deus, dos alunos da faculdade, nas escolas, cuida, ó Deus querido, em nome do Senhor Jesus, daquilo que sonhamos, que almejamos. Descongela sonhos nessa manhã, em nome de Jesus. Restaura, ó Deus, a disposição de viver a vida para a glória do Senhor, como filhos que somos amados do Pai. Em nome de Jesus, repreenda toda a ação do diabo, repreenda toda a seta maligna, repreenda toda a invertida do inimigo, ó Deus, que quer fazer morrer a esperança, que quer tirar de nós o brilho da nossa face. Ó Deus, unja-nos a nossa cabeça com óleo, faça-nos transbordar diante do Senhor. Entregamos as nossas vidas no trono, no altar do Senhor. Queremos viver para a Tua glória, queremos viver para o louvor do Teu nome, Jesus maravilhoso. Então, mantenha acesa a chama do Evangelho no nosso coração. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém e amém.